vocês? Espero que sim. Como vocês viram já no título do vídeo, hoje nós vamos fazer uma turnê pelos meus desenhos antigos. Já faz um bom tempo que eu desenho e assim, eu não encontrei quase nenhum, na verdade eu não encontrei nenhum dos meus desenhos antigos fisicamente, eu encontrei só alguns pela internet e tal, que eu postava, e aí eu consegui resgatar alguns prints e tal, e foi dessa forma que eu encontrei para compartilhar para vocês verem. A maioria dos desenhos mais antigos que eu encontrei foram os de 2014, que foram esses meio estilo anime. E eu não tinha muito estilo, mas eu queria muito desenhar os carinha que eu gostava e tal, os famosos, né? E a minha musa inspiradora foi o Jared Leto. Enfim, falem como quiser, chamem como quiser. E aí, em 2014, eu fiz muitos desenhos como esses que vocês podem ver aí. Eu não sei se eu queria fazer uma coisa um pouco mais única ou se eu tava tentando só realmente aprender a desenhar. Mas eu tentei de tudo um pouco nesse ano, inclusive fazer esse tipo de desenho que era mais um contorno, era sem a face, né, sem o rosto, porque eu não conseguia muito fazer um negócio realista legal, sabe, do rosto assim ainda. Então assim, eu fazia algumas partes do corpo em realismo, como vocês podem ver ali, cabelo e tal. E aí eu comecei a misturar os dois, tipo anime e sem rosto. Virou uma bagunça assim, mas eu tava tentando me encontrar. Fiz alguns desenhos com tinta acrílica também, mas parece que eu não tava me encontrando muito, sabe? Eu tava fazendo por fazer, pra aprender, pra me expressar, porque eu sempre gostei. Então, acho que esse ano eu produzi muitas mais coisas, mas eu não tenho registro, né? E não tenho desenho em si, porque eu devo ter jogado fora e não guardei. Enfim, depois do ano de 2014, eu não tenho mais memória de ter desenhado pra mim, como hobby, como pra praticar, pra aprender, eu não lembro mais. Provavelmente eu fiz algumas outras artes, mas assim, pra aula de artes e tal, eu ainda gostava muito de arte, eu foquei na fotografia, eu foquei em fazer quadros mais abstratos e tal, então assim, não tinha a figura humana nos meus quadros, era mais uma coisa assim de necessidade de expressão, então era uma coisa completamente diferente. Então eu não tenho desenhos dessa época, entre 2014 até 2017, que foi quando eu fiz um único desenho, gente, em 2017. Que são esses mini desenhos que também eu tinha feito sem rosto. Parece que eu tinha recuperado a minha memória de como eu desenhava, então eu fiz uma coisa assim que eu já estava acostumada a fazer. Fiz esse em homenagem ao GOT7, que é um grupo de K-pop que eu amo muito, e eu acho que eles me despertaram assim, sabe, a vontade de fazer alguma coisa de novo, sabe? Porém, eu tinha acabado de sair do ensino médio e tava uma correria e eu tinha que entrar pra faculdade e eu deixei de desenhar por mais 2 anos e voltei só em 2019 a desenhar. Mesmo que eu ficasse muito tempo sem desenhar, parecia que tinha alguma coisa dentro de mim que não deixava eu aquietar, entendeu? Eu tinha que desenhar. E aí, quem estava muito em alta em 2019 era a Billie. E aí vocês conhecem já a Billie, né? Então, assim, sempre que eu vejo uma coisa que me inspira, eu fico inspirada e tal, obviamente, né? E aí eu fiz um desenho dela, sabe? E eu super gostei do resultado. Eu tava vendo uns dias atrás de fazer esses desenhos, um canal no YouTube que vocês devem conhecer, da Renata Selly, e aí me bateu aquele sentimento de novo, sabe? E eu falei, quer saber? Vou desenhar. E aí eu comecei, assim, fazendo um traço mais meio estranho, assim, sem muita coisa especial, mas eu tinha gostado muito desse resultado. E aí eu falei, quer saber? Vou treinar mais, vou fazer isso agora. O segundo desenho do ano foi dessa menina, ela canta no YouTube, tem um canal no YouTube. Eu não lembro o nome dela, mas é Chloe alguma coisa, Chloe Morindo, sei lá. Mas ela é muito fofa, muito querida, e aí eu decidi ilustrar ela também. E eu adorei demais, entendeu? Eu postei no meu perfil pessoal, ninguém deu bola, mas eu adorei. O terceiro desenho que eu fiz foi esse, que foi inspirado em uma música que o GOT7 lançou.
E eu gostei também muito desse resultado. Enfim, eu tava gostando do que eu tava fazendo, sabe? E aí eu testei mais coisas, testei coisinhas diferentes, como, sei lá, um traço diferente que vocês podem ver nesse desenho aí, que não tá muito mais parecido com o outro. E aí, o que eu fiz mais? Fiz cidadezinhas, tentei fazer paisagenzinhas e tal, tentei um traço mais diferente, mais marcado. Eu acho esse pessoalmente bem feio, mas enfim, faz parte do aprendizado. E eu fiz muitas outras artezinhas assim, de pessoas. E eu gostei, fui gostando, fui aprimorando e tal. E aí chegamos em 2020. Esse desenho que vocês estão vendo foi o primeiro desenho postado na minha conta do Instagram que vocês conhecem hoje em dia. Eu quis fazer uma coisa assim, meninas super poderosas. E aí eu falei, acho que é uma boa ideia para começar, né? E essa primeira aí, como vocês podem ver, né, bem subliminar a mensagem ali, é a florzinha, né, e eu tinha gostado muito desse resultado, a gente estava completamente doida com esse resultado. Nesses desenhos eu tinha acabado de ganhar o lápis de cor da Faber-Castell, que acho que todo mundo conhece, que é o Super Soft. Era uma coisa muito assim diferente que tinha chegado aqui na minha cidade e eu queria muito testar, porque eu tava usando só os lápis que tinham sobrado do meu ensino médio, então assim, eles estavam velhos, as pontas estavam caindo, então isso realmente me ajudou a continuar, a dar o primeiro passo para continuar nessa jornada de desenho e pintura. Depois de um tempo pintando com lápis de cor, eu não tava gostando muito do resultado. Eu falei, então não era porque que meus lápis estavam velhos, não era por isso que eu não gostava de pintar com lápis de cor. Eu tinha lápis bom e eu não tava gostando do resultado, então eu tentei fazer o quê? Testar a tinta acrílica no papel e aí saiu essa belezinha que vocês estão vendo aí, essas belezinhas, né? Então assim, eu tava misturando o lápis de cor e a tinta acrílica. E também meu traço estava bem constante, eu estava tentando várias coisas diferentes, então a cada desenho eu testava uma coisinha diferente, eu fazia uma sobrancelha diferente, o olho, sei lá, mudava um pouco, a boca mudava um pouco, o nariz e tal. Então assim, se você comparar o olho dessa arte com a arte que eu faço hoje, não tem quase nada a ver, né? Nessa época também eu tinha muitas dificuldades e uma delas era fazer mão, então o que eu fazia? Eu escondia as mãos sempre que possível, como vocês podem ver nessa arte. Outra dificuldade minha nessa época era fazer peles. Eu não gostava muito do aspecto que ficava meio manchado assim, então eu não tava gostando muito disso. Tanto com lápis de cor, tanto com a tinta acrílica, eu não conseguia chegar no jeito que eu queria, no que eu imaginava, sabe? Então assim, eu sabia que eu precisava de mais treino, eu sabia que eu precisava melhorar. Então eu fui tentando, apesar das minhas frustrações com os materiais, apesar de tudo, eu me comprometi a desenhar todos os dias para ver alguma evolução. A evolução que eu queria ver também não era só na pintura, né? Era também na anatomia. Então, assim, eu percebia que alguns ângulos ficavam meio estranhos e tal. Então, eu queria melhorar isso também, né? Então, precisa desse comprometimento. Se a gente quiser aprender, a gente tem que fazer, gente. Tem que desenhar. Você quer aprender a desenhar? Então, comece a desenhar hoje. E aí, eu fiz muitos desenhos, gente. Eu fiz muitos desenhos com tinta acrílica e com lápis de cor. E mesmo assim, não tava gostando, sabe? Eu pensei, poxa, eu já tô fazendo uns desenhos um pouquinho legal, um pouquinho melhor. Mas eu não tô gostando do aspecto. Então, eu decidi que eu queria tentar outro tipo de material. Eu comecei a ver alguns vídeos com aquarela. Só que eu não tinha dinheiro para comprar super aquarelas e não tinha aquarela na minha cidade. Então eu fui na papelaria em busca de outros tipos de lápis de cor, em busca de outras coisas, e eu só tinha R$30. R$30 era o que dava para comprar uma caixinha de lápis aquarelável. Eu nunca tinha visto isso na vida, né? Então a mulher falou, serve para você pintar de qualquer jeito. Então eu fui lá, comprei esses benditos desses lápis aquareláveis. E não é que eu me apaixonei, gente. Esse foi um de alguns dos desenhos que eu gostei muito, que eu fiz com lápis aquarelável. E assim, eu fiquei chocada, sabe? Quando eu tava conseguindo, tava vendo o resultado que eu queria finalmente, sabe? A pele não tava ficando mais tão marcada e eu gostava muito disso.
Nessa época eu já estava aprendendo um pouco a misturar cores e tal, deixar uma coisa assim um pouco mais harmônica, deixar o traço um pouco mais suave, mas ainda não estava bem do jeito que eu queria e eu sabia que é só o começo, que era só o processo, mas eu ainda estava comprometida a desenhar todos os dias. E olha só, eu já estava tentando arriscar fazer mãos nesse desenho, gente. Olha a evolução da menina. Enfim, no início de 2020 eu tinha conseguido um emprego e só na metade de 2020 eu consegui juntar dinheiro para comprar a aquarela que eu sempre quis, que eu sempre tava de olho. E ela vinha com esse pincel maravilhoso de graça, né? E aí eu não podia resistir, gente. Quando a gente vê coisa de graça, a gente não resiste. Eu pensei que ia ser tudo maravilhoso, lindo, mas eu acabei me frustrando logo na primeira vez. E eis aqui a minha primeira aquarela, que nunca ninguém jamais viu, porque eu achei tão feio que eu fiquei muito decepcionada, eu fiquei frustradíssima. Eu tinha ficado todos os dias de 6 meses ou mais praticando para chegar nesse bendito dia e ter odiado o que eu tinha feito. E eu tentei de novo e ficou pior do que da outra vez. Eu não estava conseguindo ter controle sobre a aquarela, não conseguia ter controle sobre o contorno, eu não estava entendendo absolutamente nada. Mas eu não desisti, porque a aquarela tinha sido muito cara, tinha sido o preço do meu salário e eu tinha que fazer isso acontecer, eu tinha que aprender. Ainda estava tudo muito confuso para mim, porque eu simplesmente não sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo. Até que, finalmente, eu consegui fazer algo que eu tinha gostado muito. E foi essa pinturinha. Eu tinha gostado muito de como o cabelo tinha ficado. Apesar das estrelinhas e da lua tivessem ficado estranhas, eu tinha gostado. Finalmente. Sabendo que era só não desistir da aquarela, que eu conseguiria ter, sei lá, o resultado que eu tanto queria, que era só continuar, eu resolvi fazer uma organização na minha mente, porque tava tudo muito bagunçado e eu queria gostar realmente do que eu tava fazendo. Eu não tava me vendo na minha arte, entende? Então eu listei coisas que eu gostava na arte em geral. E aí saiu essa listinha. E eu vivi e ainda vivo sobre essa listinha, porque é realmente o que eu ainda gosto. Quando eu deixar de gostar, provavelmente eu vou mudar. A arte tá sujeita a isso, a mudança, porque nós também mudamos, né? Esse foi meu primeiro Draw This In Your Style e eu gostei muito dele, porque eu tava usando tudo que eu gostava e isso me representava. A partir daqui vocês já sabem a história, é só entrar no meu perfil, vocês vão conseguir ver um pouco da minha evolução no desenho. Eu deixei alguns desenhos lá, não quis arquivar todos porque é legal vocês verem que tudo é um processo, sabe? Não é de um dia pro outro que a gente aprende a desenhar e fica, sei lá, super craque, entende? Então, assim, vamos respeitar nossos processos apesar das frustrações, né? Eu sou um pouco hipócrita, gente, mas espero que vocês tenham compreendido a mensagem de tudo, enfim. Peraí, deixa eu explicar. Hipócrita no sentido de, eu sei que frustrações podem acontecer, mas às vezes eu não aceito ficar frustrada, entende? Então, assim, é isso, gente. Eu gosto de me explicar. Isso deve ser algum trauma, alguma coisa, né, eu preciso me explicar sempre. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham relaxado um pouquinho. Não esquece de curtir e deixar um comentário. É isso e até o próximo vídeo.